o rei. E quem não me obedecer, eu matarei. Me coloque em seu lugar quando tiver a minha frente. Vou chegar na minha expansão, santuário malemolente. Eu irei, você vai saber expurgar cada vida junto com a pedra. Eu irei, dominar todo mundo e todas as mulheres, homens e crianças. Pois eu sou o rei, que devasta a multidão. Só tem o rei, eu sei, das maldições. Fala meus feiticeiros Jujutsu, aqui é o Sukuna Teorias e no vídeo de hoje trago pra vocês a continuação de In. E se a casa reencarnasse em Naruto? Nossa galera, essa é uma que eu tava querendo escrever já faz um tempo, mas chega de enrolação. Vamos logo começar essa bagaça que eu não tenho a vida toda. E se a casa reencarnasse em Naruto? Capítulo 3. Recomeço. A Koji estava em dúvida se deveria aceitar a oferta de Keizo para ser seu discípulo. Ele realmente queria poder se tornar mais forte para ajudar seu pai, mas ele ainda não conhecia Keizo e Koyuki direito para saber se eles não tinham segundas intenções sobre ele. A Koji então decidiu que não iria aceitar a oferta, porém antes que ele pudesse responder à oferta, os três escutam uma comoção do lado de fora da casa. Eles vão até uma janela e de lá eles conseguiam ver um enorme clarão vindo de perto da floresta, perto da casa de Akuji. A Koji então percebe que seu pai estava em perigo, então parte em direção de sua casa antes que Keizo e Koyuki pudessem falar alguma coisa. Ao se aproximar, a Koji percebe que o incêndio não estava perto de sua casa, mas sim sua casa que era a origem do incêndio. Nesse momento muitas pessoas do vilarejo começam a chegar para tentar apagar o fogo antes que o fogo saísse do controle. A Koji então aproveita a brecha para entrar em sua casa em chamas em busca de seu pai. Ao entrar dentro de casa, a Koji começou a ter dificuldade para respirar. A fumaça era tão densa que bloqueava grande parte da visão de Akuji. Porém, ao ouvir um pedido de socorro vindo do meio das chamas, Akuji se encheu de determinação e se atirou em direção da voz. Contudo, ao chegar no quarto de seu pai, Akuji entrou em desespero. Uma viga do teto havia despencado, prendendo o pai de Akuji, que havia desmaiado debaixo dos escombros em chamas. Akuji em pânico tenta levantar os destroços e salvar seu pai, porém tudo que ele conseguiu com isso foi acabar se ferindo tentando levantar a viga em chamas. Telhas do telhado caíram e fizeram cortes nos antebraços de Akuji. Com os braços cobertos de sangue, Akuji não sabia mais o que fazer. Foi aí que o pai de Akuji recobrou a consciência e percebendo que seu filho iria acabar morrendo tentando o salvar, começou a gritar com Akuji, mandando ele fugir dali ou deixar morrer. Akuji se recusava a desistir, porém seu pai fala como sempre foi um fardo na vida de seu filho, e que agora ele deveria o deixar ir, pois estava cansado de puxar seu filho para baixo. Nesse momento o telhado acima deles começou a ceder novamente. O pai de Akuji então se despede de seu filho, falando o quanto o amava e pedindo para ele viver uma vida boa. Nesse momento, com suas últimas forças, o pai de Akuji o empurrou e foi soterrado, perdendo sua vida. Akuji agora sozinho, se debulhando em lágrimas, tenta correr de volta para a porta, porém já era tarde, a porta estava bloqueada e o caminho estava em chamas, com o ar se tornando cada vez mais sufocante. Akuji, que já havia perdido as esperanças, pois não conseguia mover seus braços, se ajoelha no chão decepcionado consigo mesmo, porém aceitando seu trágico destino. Porém antes que Akuji pudesse sucumbir para a fumaça e as chamas, ele escuta um estrondo parecido com um trovão e do nada uma rajada de energia explode à entrada do buraco. Akuji vê Keizo e Koyuki, que apareceram para ajudá-lo. Koyuki coloca Akuji em suas costas e começa a carregá-lo em direção da saída, enquanto Keizo utiliza de seu estilo de luta juntamente do elemento água para apagar o fogo. Ao sair da casa, Koyuki começar a prestar os primeiros socorros aos braços de Akuji, que estava caído no chão com dificuldades para respirar, e tudo que Akuji podia ver era o rosto de sua salvadora, que estava se concentrando em fechar os cortes nos braços de Akuji, porém a consciência novamente.
Naquela noite Akuji teve mais de suas visões. Ele tinha memórias mais nítidas dessa vez. Ele conseguia ver o que parecia um palácio muito grande e bem iluminado, monstros de carne e sangue e uma pressão enorme sobre sua cabeça. Porém, antes que ele pudesse ver a fonte daquela aura, ele despertou. Ele estava ofegante com o coração batendo a mil. Akuji olhou ao seu redor e percebe que ele estava novamente na casa de Koyuki. Porém, dessa vez ele encontra a mesma sentada no canto do quarto, dormindo tranquilamente. Akuji então ouve uma porta se abrindo e quando olha para o lado vê Keizo, carregando uma bacia com água e ataduras limpas para ele. Keizo fica feliz ao ver que Akuji havia acordado. Ele conta que o mesmo havia dormido por 3 dias seguidos. Akuji fica espantado ao saber que havia ficado tanto tempo na casa de Keizo e pede perdão por sua insolência. Porém Keizo explica que foi decisão deles cuidar de Akuji. Keizo ainda fala que Koyuki ficou ao lado de Akuji durante todo esse tempo cuidando dele. Akuji tenta levantar, mas sente muita dor em seus braços. Keizo então explica que eles fizeram o melhor possível para tratar os ferimentos de Akuji. Porém, como não haviam ninjas médicos no vilarejo, eles tiveram que improvisar. Akuji então olha para seus braços enfaixados e percebe que não saiu tão ileso como se lembrava. Akuji então pergunta o que aconteceu depois dele ter apagado, e Keizo explica que haviam investigado a origem do incêndio e descobriram por meio de testemunhas que os 3 marmanjos que Akuji e Koyuki derrotaram mais cedo naquele dia haviam tacado fogo na casa de Akuji como retaliação pelo ocorrido. Akuji fica irado ao saber disso, porém Keizo pede para ele se acalmar para não abrir seus ferimentos novamente. Keizo então começa a remover as ataduras de Akuji para esterilizar seus machucados e colocar ataduras novas. E enquanto Keizo tratava de Akuji, Koyuki finalmente acorda e percebe que Akuji estava bem. Koyuki então vai e abraça Akuji, pedindo para ele nunca mais fazer algo tão estúpido como antes. Akuji, ao ver Koyuki derramando lágrimas por ele, a abraça com toda a força possível. Novamente. Com o passar dos dias, Akuji se recuperou totalmente dos ferimentos, deixando apenas algumas cicatrizes em seus antebraços. Após o incêndio ter sido apagado por Keizo, o mesmo conseguiu encontrar o corpo do pai de Akuji. Keizo então, como sinal de respeito, construiu um altar e uma sepultura no local em que era a casa de Akuji como homenagem. Akuji então, sem um lar para voltar, decidiu ficar com o discípulo de Keizo, e aproveitou para ficar mais próximo de Koyuki. Dias acabaram se tornando meses, e meses se tornaram anos, e agora Akuji havia se tornado um belo jovem de 18 anos. Com a ajuda de Akuji, o dojo de Keizo logo começou a chamar a atenção dos vilarejos vizinhos, e Akuji, que antes era um garoto magro e ligeiramente fraco, havia se tornando um jovem de corpo invejável. Estando no ápice da forma física que esse corpo poderia aguentar, ele também aprendeu a técnica de luta única de Keizo, a chamada Kaisatsu. Akuji aprendeu com essa técnica a controlar seu chakra e, usando seu elemento raio, a disparar ondas de choque em seu segundo melhor aluno do dojo do Keizo, perdendo somente para Koyuki, que era mais rápida que ele, e havia desenvolvido sua própria técnica, utilizando o elemento vento em seus golpes, o que infelizmente gerou uma fama não desejada para ela, pois o filho de um ninja muito prestigiado ficou sabendo de Koyuki e agora faria de tudo para tê-la. Bom galera, vou parar o vídeo por aqui. Sim, eu sou o Mal. Bom galera, se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para ficar sabendo quando receber mais conteúdo. Bom, e isso, até a próxima, meus feitos.